Boa noite. Mais um domingo, a Abigail subiu aqui, realmente, Jandro, tá faltando cabelo, já assuma a careca, mano. Passa lá no Josenberg, passa lá no colombiano não, né, o Welleson. Cadê ele? Só no futebol pode chamá-lo de colombiano, tá bom? Aqui não, aqui é o Welleson, respeito. Gente, abram a sua Bíblia em Hebreus. Vamos seguir nosso caminho de pregação no livro de Hebreus. Como de costume já, pregação de 1h30. Hebreus capítulo 11 completo. Tá todo domingo é 1h30 aqui em cima, garantido. Então, vamos fechar. Carlinhos, não? Não, Esther? Não, vamos tentar manter dentro do padrão. A gente não vai trabalhar o capítulo inteiro. Vamos trabalhar apenas os 3 primeiros versículos, tá bom? Isso não significa que vão ser 10 minutos. Mas a gente vai caminhar aí nos 3 versículos de Hebreus hoje e vamos aprender um pouco sobre a fé que não retrocede. Tá bom? Sua Bíblia aberta, Hebreus 11. No último domingo, Sila estava conversando com Rafa. E ao sair de casa, indo para a igreja, vindo para cá para poder cultuar o Senhor, ela estava explicando para Rafael sobre reverência no culto, sobre ouvir a palavra com atenção. E ela disse algo para Rafa: filho, precisa ouvir com atenção, porque Deus fala com o seu povo por meio da sua palavra. Rafael, naquele instante, como sempre, fica sempre muito pensativo ao ouvir uma afirmação. Ele para refletir e diz: mas mamãe, eu não escuto a voz de Deus. Como ouvir? Sila tentou explicar mais uma vez e continua a conversar com Rafa e diz: não, filho, todas as vezes que a gente abre as Escrituras e ela é pregada, ensinada com fidelidade, é a própria voz de Deus falando ao seu povo. Rafael, como sempre, se você conhece Rafa, ele vai parar, ele vai refletir mais um pouco e ele ainda está intrigado com aquilo e ele então responde: mas mamãe, quando o papai está pregando, eu escuto a voz do papai e não a voz de Deus. E aí, para criar aquela reflexão, a gente começa a imaginar alguma coisa aqui bem profunda em relação a isso. Porque para ele, ouvir a voz de Deus significa uma voz audível, perceptível. Oi, Rafael, sei lá, qual seria a voz de Deus? Não sei. Então ele tentou concluir da sua forma, do jeitinho dele. Ele disse: sabe o quê? Talvez a voz de Deus é a voz do papai. A voz de Deus é igual do papai. Eu disse: não é não, filho, a minha voz é muito feia. Pode ser de outra pessoa, não a minha. E essa foi a compreensão dele. Mas sabe de uma coisa? Muitos de nós pensamos exatamente assim. Muitos de nós só acreditamos que Deus fala se a gente conseguir ouvir de maneira audível, visível ou, quem sabe, extraordinária. Mas Deus decidiu se revelar por meio da sua palavra, palavra inspirada, palavra de Deus, onde ouvimos a sua voz falar diariamente pela fé. E é exatamente aqui onde entra a fé. Porque a fé é crer que Deus fala através das Escrituras. É o próprio Deus falando conosco quando a gente abre as Escrituras e a lê na sua maneira ordinária e comum do seu dia a dia. Mesmo quando não ouvimos, mesmo quando a gente ouve a voz do pregador, nós não precisamos imaginar ou algo perceptível. É a própria voz de Deus falando. Quando os olhos não veem algo acontecendo, quando tudo parece comum e ordinário. Na sua manhã, quando você acorda e faz o seu MSD, é Deus falando. E pela fé cremos nisso. E o capítulo 11 vai falar sobre essa questão, que a vida cristã exige confiança, fé na palavra de Deus. Crer não porque a gente está vendo, crer porque Deus falou. Essa é a questão. Por isso, nós vamos meditar sobre esse tema, a fé que não retrocede. E se você puder sair daqui hoje, guardado com essa palavra, seria importante. Porque a grande ideia do nosso texto é que a verdadeira fé
firma o coração nas promessas de Deus, agrada ao Senhor e traz a nós e transforma a nossa compreensão da realidade. A verdadeira fé, ela firma nosso coração nas promessas de Deus. Ela agrada ao Senhor e ela transforma a compreensão de como a gente enxerga as coisas, de como a gente vive esse mundo, de acordo com a nossa realidade. Até aqui, nós vimos o que Hebreus já vem falando. O propósito da carta, o autor de Hebreus escreve para encorajar crentes, cristãos que estão cansados, sendo perseguidos. E ele chama para que eles possam perseverar, manter-se firmes. E à luz disso, ele lembra algumas coisas importantes, duas delas, para mostrar que no meio disso, ele vai demonstrar que Cristo, a superioridade de Cristo, tanto na sua pessoa, quanto na sua obra. Mas também o livro vai nos mostrar advertências bem seguras quanto às dificuldades e às tensões e sinistras consequências da incredulidade. O autor de Hebreus está escrevendo para isso, mostrar essa realidade. E quanto à pessoa de Cristo, ele é superior, já vimos no início, nos primeiros capítulos, ele é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio. Quanto à sua obra, já vimos também, ele é superior ao sacerdócio, ele é superior ao santuário, ele abriu e é o mediador de uma nova aliança. Essa é a realidade. Um detalhe importante da carta, dessa pregação, o autor de Hebreus, alguns comentaristas vão falar que é um texto pregado, tem 5 advertências. Nós já passamos por 4, só falta uma. Isso indica também que o livro de Hebreus está acabando, está quase no fim. Capítulo 11, só faltam mais 2, 12 e 13, chegamos no final de Hebreus. Mas ele já falou pelo menos 4 advertências até aqui marcadas no texto. A primeira advertência é no capítulo 2, quando ele fala sobre o perigo de se desviar. Lá no capítulo 3 para o 4, ele vai falar sobre o perigo da incredulidade. No capítulo 5 para o 6, ele fala sobre o perigo da imaturidade e da apostasia. E domingo passado, versículos 26 a 31, ele também falou uma advertência. O perigo quanto o desprezo. E no final do capítulo 12, fechando a sessão, ele vai falar sobre o perigo da recusa. São as 5 marcações de advertências dentro do livro de Hebreus. E eu tive a ousadia de pegar a pregação passada de Dário e disse: Dário, só para eu poder entender, eu fiz do meu jeito, tá bom? Eu coloquei 3C para me lembrar, 3Cs, para me lembrar da pregação passada, pedi liberdade a ele, ele disse: pode, né, o presidente, né? Tem que pedir ao homem, nem está aqui, então falei, viu, Dário? Falei, para memorizar. Semana passada, praticamente, ele falou para a gente que nós temos uma confissão de fé, que nós vivemos em comunhão e que nós temos uma confiança no Senhor, porque Deus é fiel. Praticamente isso. Ele falou sobre uma confissão, um credo, cremos em algo, pela fé. Falou sobre a vida em comunidade, comunhão, e falou sobre a confiança que nós temos. Esse foi o enredo do capítulo 10, o finalzinho dessa sessão. E agora a gente entra aqui em Hebreus 11, onde a gente vai ver 3 verdades, que a fé que não retrocede, as 3 verdades são: a fé que não retrocede, ela é definida como uma confiança esperançosa. A fé que persevera, que não retrocede, conduz o crente à aprovação diante de Deus. E essa fé que persevera, ela transforma a compreensão da nossa realidade. Vamos então para o nosso primeiro ponto. A fé que não retrocede, ela é definida por uma confiança esperançosa. E eu quero ler versículo por versículo com você, a começar pelo primeiro. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O texto ele começa falando ora. Essa palavrinha ela faz com que nós precisemos olhar para trás. É uma conjunção, ela conecta, ela faz uma dobradiça no texto. Ela inicia uma sessão, mas fazendo com que a gente pare e diga: opa, o que é que aconteceu até aqui? Preciso voltar meus olhos atrás. Talvez aí com a sua Bíblia aberta, não precisa nem folheá-la. Você vai olhar para o capítulo 10 e ver os últimos versículos, 37 a 39, que diz o seguinte: porque
ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem, quem que vem? Jesus, ele virá e não tardará. Ele continua, todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Joia. Ele diz, nós porém, pergunta para o texto simples, nós quem? Nós quem? Os seus leitores de Hebreus e o próprio escritor de Hebreus. Aplicando para nós, salvos em Cristo Jesus, nós porém somos os que retrocedem? Não, nós porém não retrocedemos para a perdição, porque nós somos os da fé. E esses têm conservação da alma. Essa é uma realidade factual do texto. Se você é um salvo em Cristo Jesus, isso é o primeiro argumento que cai por terra, não perde a salvação. Já esquece o papo. Porque se você tem a fé salvadora, você é salvo, não pelo que você fez, pelo que Cristo fez. Ele garante a tua fé, não você. Isso não significa que a gente não deve perseverar. Faz sentido? O crente persevera. Logo, nós que não retrocedemos, perseveramos. E o autor de Hebreus termina o capítulo 10 falando sobre isso. E conectando então o verso 11, agora você volta o olhar. Porque no contexto da carta, isso é um fato. Perseguição, tensão, sofrimento, pressão, tudo isso. Aqueles crentes estavam sofrendo. Estavam passando por questões difíceis. E talvez eles estivessem questionando. Por que o cristão persevera? Por que ele deve continuar? Por que eu não paro? Por que eu não desisto? A resposta do autor de Hebreus é: nós não somos dos que retrocedem. Por quê? Porque temos fé. Porque temos a fé salvadora. Porque o justo vive pela fé. Por isso o capítulo 11 não é apenas um registro de homens e mulheres do passado que viveram pela fé. É a própria explicação da fé colocada em prática na vida diária. E então, ele inicia, ora, e vai para outra parte do verso 1, nesse primeiro trecho. Ora, a fé é. Essa é uma primeira construção lógica aqui. Esse verbinho de ligação é aí, conecta a ideia de definição. O autor não está descrevendo algo. Essa é algo enfático. A fé é, da mesma forma como a gente fala, Deus é santo, Deus é amor, Deus é luz, Cristo é Senhor, a palavra de Deus é inspirada. Isso é definição, essência. Então ele vai definir para nós o que é fé. Ora, a fé é. Agora também eu quero salientar. Ele não vai fazer uma definição plena, exaustiva sobre fé. Tem outras facetas da fé que a gente olha nas Escrituras e podemos enxergar. Mas entretanto, aliás, apesar disso, se você quer uma definição clara sobre o que é fé, Hebreus 11:1 é o versículo que você deve memorizar. Ora, a fé é. Mas para entender primeiro o que a fé é, a gente precisa pensar o que ela não é. Concordam comigo? Então, o que a fé não é? A fé não é um otimismo religioso. A fé não é uma esperança vaga. As coisas vão melhorar. O brasileiro tem muito disso, né? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. VDC, para os adolescentes, bota no WhatsApp. Até uns dias desses eu não sabia o que é. VDC, o que é, pelo amor de Deus, me diz. E eu vou no privado, para ninguém ficar sabendo. Porque eu descubro por meio de um e depois eu vou lá e parece que eu descobri. Milênios, é isso mesmo. Sou uma geração passada, sofro com essas questões. Mas a fé também não é um pensamento positivo. Não é uma projeção de uma mente, de um auto-engano motivacional. Crendo que por fé eu vou ter o passaporte garantido de riquezas, prosperidade, vida plena, saúde e tudo mais. O extremo disso chega à teologia da prosperidade. Não só prosperidade financeira, porque hoje em dia a prosperidade também é emocional. A teologia do coach está aí para nos ensinar isso. A fé não é isso. A fé não é um salto irracional no escuro. Talvez você já falou e talvez você já ouviu. Dar o passo, não sabe nem o que tem. Isso é fé, isso não é fé. Fé não é um salto irracional no vazio contra os fatos claramente estabelecidos e demarcados pelas Escrituras Sagradas. Isso não é fé. Então, a fé, à luz das Escrituras, eu quero destacar pelo menos 3 características delas.
A primeira característica da fé, o autor de Hebreus já usou essa característica no próprio capítulo 10, a fé como um conjunto de doutrinas, um credo, uma confissão. Nós cremos porque cremos, temos um credo. Não devemos ficar com medo de confissões. Temos uma confissão declarada nas Escrituras, um credo. Paulo fala isso nas suas cartas pastorais. Judas fala isso no seu livro, no versículo 3. Isso é uma característica de fé nas Escrituras. Uma segunda característica de fé é fé como objeto em algo. Os evangelistas fazem muito isso. A fé como objeto em Cristo Jesus. Lembra do propósito de João 20:31, se lembram talvez da exposição do livro de João? Ele diz que muitas coisas ele poderia ter escrito, mas ele decidiu escrever aquelas para que pudéssemos crer em Cristo. E crendo nele, tenhamos a vida eterna. Crer em. A nossa fé com um objeto muito bem demarcado. O próprio Cristo. Mas a fé também pode ser entendida como uma confiança pessoal, depositada em Deus, em suas promessas e em sua palavra. O autor de Hebreus sabe de tudo isso. No próprio livro de Hebreus, essas características da fé também são apresentadas. Mas aqui em questão é essa última definição. Hebreus 11 trata desse estilo, dessa ideia dessa fé. A fé como uma confiança perseverante, uma fé fiel, uma fé firme, uma fé determinante, a qual o fundamento dela são os olhos voltados para as promessas de Deus, mesmo quando tudo ao redor parece ao contrário, parece um desastre. Então essa fé, essa confiança pessoal, uma fé firme, determinante. É essa a fé que o Hebreus está falando. É isso que o autor está trazendo. Então, à luz disso, vamos ver as duas características da definição dessa fé. Ora, a fé é, primeiro, a certeza daquilo que esperamos. A palavra-chave daqui do texto é justamente essa palavrinha certeza. E ela traz essa palavrinha certeza nas muitas versões. Mas talvez você tenha outras versões com outros nomes. E aqui eu quero parar um pouquinho para que a gente possa pensar nisso. Porque pelo menos 4 traduções são possíveis para essa palavra. Essa palavrinha ela é bem conhecida da teologia, ela é chamada de hipostases. Isso a gente vê muito quando vai estudar sobre a teologia da Trindade. O autor de Hebreus já usou essa mesma palavra no capítulo 1, no versículo 3, quando ele fala que Jesus Cristo é Deus, da mesma essência. E essa é a primeira tradução possível para essa palavrinha. Se você tem uma Bíblia aqui, que James, ela traduziu dessa maneira, essência, substância. Essa é uma possibilidade do texto. A ideia de uma forma que traz algo real para o presente hoje. Mas se talvez você tenha em mãos aí uma ARC mais antiga, Almeida Revista Corrigida, você vai ver que fé lá é traduzida como fundamento. Essa certeza é traduzida como fundamento, como base. É a ideia de que a esperança, as promessas estão assentadas nessa base. É como você entrou aqui na igreja hoje. Você entrou, chegou, vocês olharam os pés das cadeiras? Alguém olhou? Eu sempre olho. Não olho. Eu só sento e espero que dê certo. É uma fé. Eu me sento nela e acabou-se. E essa é a ideia desse fundamento, dessa essência. Só que se você tem NVI, se você tem NAA ou ARA, você vai ver que ela traduziu fé, essa certeza como certeza. Essa palavrinha, convicção. E é a compreensão de que você tem clareza e convicção daquilo que se espera. Mas se você tem um Almeida século 21, ele decidiu traduzir como garantia. Garantia de algo. Pertence a algo. E aí talvez você pare e pergunte, mas Diego, escolho qual? Você talvez está no PGM, conversando, alguém leu e viu garantia. Eu disse, meu irmão, não, a minha teve minha certeza. Por que a tua é garantia? Qual devemos escolher? Sinceramente, olhando para o texto, e eu não sou os caras das línguas, mas olhando vários comentaristas, a conclusão parece muito lógica. E eu prefiro caminhar por esse lado, e foi o que a gente conversou nas nossas reuniões. Parece que o autor de Hebreus, inspirado por Deus, decidiu escolher uma palavrinha exatamente especial, para que ela pudesse ter todas essas facetas dentro do texto. Ela é ao mesmo tempo essência, fundamento, certeza, garantia. Para mostrar algo que traz uma realidade para nós. Pegando o exemplo dessa garantia, pense comigo que você acabou de receber uma casa na planta. Acabou de receber, tem a chave em mãos. A casa já está pronta?
Já está tudo certo lá? Já pode morar? A casa é de quem? Se você está com a chave, você pode dizer que essa casa é sua. Ela ainda não está pronta, mas ela é sua. Então essa certeza, ela traz justamente essa ideia. Ela é um fundamento, uma garantia, uma convicção certa. Certa de quê, gente? Ora, a fé é a certeza de quê? Das coisas que esperam. A fé é a certeza, fundamento, convicção, certeza, garantia das coisas que nós esperamos. A fé, ela olha para frente. A fé, ela é orientada pela esperança futura. A fé é a base que sustenta a nossa esperança. A fé, a esperança repousa sobre a fé. Não existe esperança para aqueles que não têm fé. Para aqueles que não têm fé, não há esperança. Converse numa saída de evangelismo com qualquer pessoa e pergunte, se ele morrer agora, para onde é que ele vai? A resposta de 90% das conversas é, espero que seja para um lugar bom, ou eu não sei. Não existe esperança para quem não tem fé. Essa fé traz esperança para o crente, porque essa fé olha para frente. Essa é a fé que Hebreus está falando. Ora, a certeza das coisas que esperam. Agora, o que é que o cristão espera? Poderemos olhar para todas as escrituras, mas eu quero olhar apenas para o livro de Hebreus. Afinal, o autor escreveu para esses cristãos. E de acordo com Hebreus, nós esperamos galardões prometidos por Deus. Nós esperamos uma pátria superior e celestial. Nós esperamos uma cidade com fundamentos eternos. Esperamos o descanso definitivo. A fé faz com que as promessas futuras invadam o nosso presente. A fé faz com que o eterno entre no nosso presente. Por isso, a visão de mundo de um crente é totalmente diferente de um descrente. O crente tem esperanças garantidas, um futuro garantido. E a certeza dele é viver à luz dessas esperanças. Por isso, a fé é a certeza, garantia, fundamento, substância das coisas que esperamos. Galardões eternos, uma pátria superior, um local onde vamos morar com Deus, completamente santos, e um descanso para nossas obras. Essa é a fé, essa é a primeira parte. Ora, a fé é essa certeza. Só que o texto continua. Ora, a fé é a prova das coisas que não vemos. O texto, então, caminha para a realidade dessa garantia, desse fundamento, para a prova. E essa ideia, essa palavrinha, ela traz a ideia de um vocabulário bem jurídico. Legal, é algo que é evidente, é uma evidência, é uma demonstração convincente. Não é uma opinião emocional a fé. A fé é uma prova conclusiva. É uma evidência que, quando colocada em pauta, acaba qualquer conversa. Esses dias, semana retrasada, a gente estava na casa de Rose. Estava lá os meninos, Bia, Pedro, Amós e tal. E a gente pediu um hambúrguer. E eu quero trazer essa ilustração de uma conversa encerrada, conclusiva. Não tem para onde ir. Quando falou essa frase, acabou a conversa. E estava comendo, chegou o hambúrguer, começou a dividir os hambúrgueres. Quando a gente olhou para cada um, faltava um hambúrguer. E tinham 2 em mesa para 3 pessoas. A discussão agora não era para quem vai comer primeiro, a discussão era para quem não ia comer. Eu peguei o hambúrguer e disse, Bia, pode comer, Pedro, pode comer. Aí Bia, não, você está com fome, come logo tu. Pedro, tu também, come, eu peço o meu. Aí Pedro, não, você. Daqui a pouco Pedro parece muito mais espiritual naquele dia. Ele olha para a Bia e fala, deixa eu te servir. Naquela confusão toda, sabe o que reinou? O silêncio. Porque agora ela não tem mais, acabou o argumento. Ele está pedindo para servir ela. E ela disse, tá bom. E eu, lógico, olhei para Pedro e disse, deixa eu te servir. Quem ficou sem hambúrguer fui eu. Eu fiquei com o galardão maior. Não, brincadeira. Eles comeram os hambúrgueres, eu esperei outro hambúrguer chegar. Mas acabou o argumento. Quando essa frase foi colocada, acabou o argumento. É essa a ideia da palavrinha. A fé é essa prova que acaba qualquer argumento. Só que o detalhe, essa palavrinha ela vem conectada com algumas outras. A prova de coisas, ou talvez melhor, de fatos. E essa ideia de fatos significa para a gente acontecimentos, realidades concretas, coisas muito bem claras.
A nossa fé não está fundamentada em abstrações vazias, gente. A nossa fé não está fundamentada em fantasias religiosas. A nossa fé é bíblica e está relacionada e estabelecida pela própria palavra de Deus. Nós não cremos em mitologias espirituais, nós cremos em fatos estabelecidos pela própria palavra. Nós cremos na existência de Deus, nós cremos na criação, nós cremos na encarnação de Cristo, cremos na cruz, na ressurreição, na volta de Cristo, cremos na vida eterna. Isso são fundamentos reais, provas cabíveis, factuais. É isso que cremos. Por isso a fé é a prova de fatos, fatos reais. A fé não cria realidades. A fé reconhece a realidade e se apega a elas. O texto então continua e acrescenta uma outra palavrinha interessante na nossa definição. A fé não é somente uma prova de fatos, algo factual, mas de algo que não vemos. Não é isso que o texto diz? Das coisas que não vemos. Essa expressão não se vê é algo interessante, porque não é porque eu não estou vendo que não existe. É essa a ideia da palavra. Ela indica algo que não está visível agora aos nossos olhos. Mas não é porque ela não está ali que não exista. Talvez você goste de filmes e séries, como eu gosto bastante. Filmes de policial, séries como CSI. Você pega uma série e começa a assistir, eles têm um caso para resolver, eles chegam no local para poder fazer a perícia e tudo mais, e eles chegam lá e colocam um tipo de substância chamada luminol. O luminol ele serve para trazer de volta, ou trazer à luz, o sangue que possivelmente alguém lavou para encobrir o rastro. O sangue está ali, é real. Ao olho nu eu não vejo, mas quando o luminol é aplicado, dá para ver. É justamente essa a ideia da palavra. Mesmo não sendo vista agora, continua a existir. A invisibilidade não significa inexistência. Não é porque eu não vejo agora que não existe. Por isso a fé é uma prova factual das coisas que não se vê. E isso muda completamente a forma como a gente entende a vida. Muda completamente a forma como a gente vive a fé cristã. Porque a fé não é uma tentativa de acreditar, não é um sentimento, não é algo emocional apenas, não é um pensamento positivo. Ela é uma convicção produzida pela certeza da palavra de Deus. A fé, ela pensa. Isso é profundamente importante para o passado, para esses leitores, como para nós hoje. Nós não vemos a glória futura, você consegue enxergar? Talvez como os leitores que vamos ver aqui, os personagens de Hebreus, nós talvez podemos avistar e acenar de longe, mas ainda não temos. Nós ainda não vemos os galardões, ainda não temos o descanso prometido de forma clara e cabível, final de Hebreus 4. Nós ainda não vemos a consumação do reino, mas não é porque essas realidades não existem que não são reais. Porque Deus prometeu. E de acordo com Hebreus 10, 23, diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que confessamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Por isso, aqueles que possuem essa fé demonstram que não pertencem de maneira alguma, definitivamente não pertencem a esse mundo. Faz sentido então, porque o autor de Hebreus vai falar um pouquinho mais da frente, que nós somos peregrinos, forasteiros. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Então a fé, ela tem essas duas dimensões. Ora, a fé é algo que se relaciona com o futuro, porque dá fundamento às coisas que esperamos, e algo que se relaciona com o presente, invisível, porque produz uma convicção no coração do crente de que aquilo é real, durável e realidade. Embora não sendo visto agora, aquilo existe. Porque existe porque eu pensei que existe? Não, existe porque Deus disse que existe. A sua palavra. Eu quero tirar algumas implicações para a gente. A primeira, a verdadeira fé sustenta o crente quando as circunstâncias não parecem fazer sentido. A verdadeira fé sustenta cada um de nós quando as circunstâncias não parecem fazer sentido. Gente, a fé não elimina o sofrimento. A fé não elimina o sofrimento, mas o crente, apesar do sofrimento, continua caminhando porque ele tem uma esperança que está firmada na palavra de Deus.
Então a verdadeira fé sustenta o crente, mesmo quando a gente passa por circunstâncias difíceis. A verdadeira fé muda a forma como a gente vive hoje, porque o mundo vive guiado pelo que vê. O cristão vive guiado pelo que Deus fala, pelo que Deus comunica em sua palavra. A fé nos faz olhar para frente, para a eternidade. A nossa fé, ela é escatológica, gente. A nossa fé olha para lá. E aquilo lá molda o aqui e o agora. A verdadeira fé produz perseverança. Quem possui essa fé, ele continua firme. Ele continua a caminhada, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo pressionado. Por quê? Porque esse crente sabe as promessas. E essas promessas são reais. Porque aquele que prometeu é fiel. Então eu quero que você pense agora de maneira pessoal para você. Primeiro, quando a vida parecer desmoronar, quero chamar você hoje. Pregue as promessas de Deus ao seu próprio coração. Que promessas de Deus? Comece por essas de Hebreus. Galardões garantidos, dado pelo próprio Deus. Uma pátria celestial, um descanso eterno. Pregue para você. Preencha seu coração com essa verdade. Há dias em que há dia em que eu, em que você, não vamos ver a resposta, a direção ou alívio imediato. E parece que quando as coisas são difíceis, o que a gente mais quer é o quê? Sair logo do problema. Você está enfrentando uma tensão, um problema. Você quer o quê? Me tira logo daqui, Deus. A pergunta é, será que Deus quer tirar você de lá agora? Ou Ele quer te forjar ali? Lembra que Paulo pediu para tirar o que dele? E tirou. E o que aquele espinho da carne serviu para quê para ele? Para que Deus fosse glorificado através da vida dele. Então, quando a vida parecer desmoronar, pregue. Pregue essas promessas. As promessas de Deus para você. Não construa sua esperança em resultados visíveis. Sua segurança não está no dinheiro. Não está no trabalho. Não está na saúde, no ministério, nos seus sentimentos. Não estão aí. Não é aí que está a sua segurança. Tudo isso muda, é mutável. A verdadeira esperança está em Cristo e em suas promessas. A incredulidade parece-me que é um resultado direto da nossa amnésia da esperança de Deus para nós. Um coração incrédulo parece-me que é um coração que tem amnésia sobre a viva esperança que Deus prometeu para nós. É um esquecimento daquilo que Deus prometeu. Quando você estiver no seu PGM, no discipulado, nos relacionamentos com a igreja, precisamos fortalecer uns aos outros com essa fé. Lembra de Hebreus 10, 25? Não deixemos de congregar, que possamos mutuamente encorajar e exortar uns aos outros. Então, quando você estiver no seu PGM, no seu discipulado, nos seus relacionamentos, na vida da igreja, estimule o seu irmão na fé. Fortaleça, vamos fortalecer uns aos outros, ombro a ombro, para termos fé, uma fé que pulsa forte, uma confiança garantida, fundamentada nas promessas de Deus. A igreja não é um lugar onde fingimos estar fortes, é um lugar onde o povo relembra de maneira mútua as promessas de Deus, um ao outro, enquanto cada um juntos caminham para o mesmo local, a pátria celestial. Em tempos de crise, continue caminhando, porque esperar é caminhar, como já disse uma música. Esperar é caminhar. Continue congregando, continue ouvindo a palavra, continue orando, continue servindo, continue amando. A fé que não retrocede, a fé que persevera, persevera porque ela permanece firme, mesmo quando não consegue ver claramente o agir de Deus. Você deve continuar confiando em Deus, mesmo quando a tua vida te golpeia, te aflige e te fere. Devemos continuar firmes, porque Deus está conosco. A fé que não retrocede, ela é definida por uma confiança esperançosa. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos, a prova de fatos que não vemos. Isso é fé. E essa é a fé daqueles que não retrocedem. Mas o texto continua no verso 2, que a fé que não retrocede, ela conduz o crente
a ser aprovado diante de Deus. Olha para o verso 2 comigo. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. O verso 2, ele começa com um pois, ou por meio dela. Ele conecta diretamente aquilo que o autor já veio falando no verso 1. Ele agora parece montar uma estrutura de que, olha, a fé é. E agora perceba os efeitos dessa fé. Veja o que essa fé faz na vida daqueles que têm essa fé. Se a fé é a certeza, é a prova, quais são os efeitos? E ele vai mostrar isso no verso 2. Praticamente o verso 2 ele serve como uma introdução, um prelúdio para tudo que ele vai falar depois do verso 3 e diante, do verso 4 até o 38. Quando ele vai falar que pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Raabe e tantos outros. Ele está falando que, pois, por meio dessa fé, que fé? Essa fé definida, quais são os efeitos na vida dessas pessoas? Então o texto diz que, pois, por meio dela, os antigos aqui não são os idosos, tá bom? Velhinhos e tudo mais. Os antigos aqui é uma referência para todos aqueles que viveram antes de nós. No caso aqui, para os primeiros leitores, conhecedores do Antigo Testamento, para todos aqueles que viveram antes dele também. Eles apontam lá para trás. Ela aponta para aquela grande nuvem de testemunha que Hebreus 12 vai falar. Lembra de Hebreus 12? Vamos chegar lá. Rodeado dessa tão grande nuvem de testemunha, esses antigos, esses veteranos na fé, em volta de toda essa galera, o capítulo 12 ainda vai falar para a gente, nós devemos ter os nossos olhos fitos em Jesus. Ele é o autor e consumador de quê? Está aí mais uma garantia de que você não perde a salvação. Porque se Jesus Cristo é o autor da tua fé, o texto diz que ele também é o consumador. A fé salvífica não é perdida, porque quem dá a você não é você, é o próprio Cristo. E o autor de Hebreus tem isso muito claro. Por isso ele fala sobre uma perseverança. Por isso ele fala de uma garantia, de uma caminhada. Por isso ele fala que a gente caminha perseverante. Porque nossos olhos estão fitos em quem? Em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então esses antigos apontam para esses homens, mas a palavrinha central aqui é essa expressão: obtiveram bom testemunho. Quando você olha para essa palavra, você vai ver, talvez você perceba, ela está numa voz passiva, está mostrando que eles estão sofrendo ação, não dando ação. Eles não estão dando bom testemunho. Normalmente a gente fala isso, né? Ah, dá bom testemunho. Mas o texto está dizendo que eles obtiveram bom testemunho. Alguém falou sobre eles. Alguém deu testemunho sobre eles. A pergunta então para nós é: quem foi que deu? Dou um bombom para quem acertar. Isaac? Não, bombom não. A resposta está no verso 4. Olha para o verso 4 de Hebreus 11. Olha também para o verso 5. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas... Quem está dando bom testemunho a esses homens é Deus. Quando você vai lá para o verso 39 de Hebreus 11, vai dizer: todos estes, a pergunta, estes quem? Todos aqueles que ele citou em todo o livro, todo o capítulo 11 de Hebreus. Todos estes receberam bom testemunho. Todos esses homens que viveram pela fé e mulheres que viveram pela fé receberam bom testemunho não das pessoas, mas do próprio Deus. Do próprio Deus. Portanto, o testemunho vem de Deus. Ele olha e diz: esse homem me agradou. Essa mulher perseverou. Eles confiaram em mim. Não porque eles fizeram alguma coisa, mas porque eles tiveram fé. Por causa da fé. E isso muda completamente a nossa perspectiva na nossa vida. Porque muitas vezes vivemos buscando o reconhecimento das pessoas. E eu quero que você lembre desses leitores. Eles estão tentando associar cristianismo e judaísmo. Eles estão sofrendo tensão, perseguição. Estão considerando em voltar, juntar. Estão perdendo a casa, estão sendo expulsos das suas famílias, não podem entrar no templo.
E agora estão considerando juntar tudo. Tudo para quê? Para que possam ser aceitos de novo, recebidos de novo. Essa é uma tensão real. Muitas vezes a gente vive lutando e correndo atrás de aprovação, de aplausos, de validação, de aceitação. Muitas vezes a gente faz isso, mas o autor de Hebreus nos lembra que o mais importante não é o testemunho dos homens, não é o testemunho que eles dão sobre nós. O mais importante é o testemunho que Deus dá. É isso que importa. O que importa para mim não é descer essas escadas e alguém chegar no final e falar: que pregação incrível. Legal, muito bom. O que importa para mim é se essa pregação ela subiu ao Senhor com um aroma suave, porque eu preguei pela fé. E qual é o fator principal desse testemunho? A resposta é a fé. A fé é o fator principal. Não foi o sacrifício de Abel, foi porque ele fez isso com fé. O texto deixa isso muito claro. Isso não significa que obras não importam. Elas importam bastante. Servir, discipular, ofertar, amar, cuidar das pessoas. Tudo isso são expressões reais e necessárias da nossa fé. Tiago fala, se a fé não vier acompanhada de obras, ela é o quê? Mas parece que o autor de Hebreus está falando que se as nossas obras não vierem acompanhadas de fé, as nossas obras também são mortas. O testemunho favorável que buscamos é o de Deus. E esse testemunho não nasce do que a gente faz, nasce da realidade da fé. Porque fazemos pela fé. A fé é a raiz, as obras são os frutos. Então a grande pergunta para o texto, a grande pergunta para a gente, não é você frequenta a igreja, ou você participa de um PGM, ou você faz MSD, ou você ajuda pessoas, ou você vai lá e faz uma caridade. A grande pergunta não é essa. A grande pergunta é, você possui essa fé? Você que veio aqui hoje à noite, possui essa fé? Porque a fé verdadeira abraça uma confissão cristã clara e delimitada pela palavra de Deus. Ela se apega a Cristo e ela reconhece o próprio Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu sacerdote perfeito, como sacrifício definitivo, como verdadeiro descanso, como mediador de uma nova aliança. Essa é a verdadeira fé. E aqueles que vivem por essa fé recebem o testemunho, não das pessoas, mas o testemunho favorável do próprio Deus. Essa fé não é criada por nós. Essa fé foi depositada em nós. Somos incapazes de produzir tamanha fé, se não foi o próprio Cristo, o autor dessa fé. Logo, portanto, Ele é o próprio consumador dessa fé. Foi Ele. É Ele, sempre Ele. E Ele nos chama a perseverar porque temos ela. Algumas implicações para nós. Deus não procura performances impressionantes. Deus, Ele quer corações que confiam nele, que andam com Ele. Os antigos não foram aprovados porque eles eram perfeitos, extraordinários ou fortes. Leiam Hebreus 11, você já leu várias vezes. Se você for humano como eu e corre um sangue vermelhinho aqui, você vai olhar para a lista e vai dizer, eu sou melhor do que esse daí. Esse cara está na lista, é sério? Gente, Sansão está na lista, gente. Sansão está na lista. Pela fé. Pela fé. Não foi porque ele fez coisas memoráveis. Foi por causa da fé. Nós somos salvos pela graça mediante o quê? A fé. A salvação sempre foi a mesma, de Gênesis a Apocalipse, tudo pela fé. Eles foram aprovados porque eles confiaram em Deus. Por isso, a fé é mais importante do que a aparência espiritual. Deus vê além da performance religiosa. Ele olha para a confiança do nosso coração, para aquilo que o nosso coração faz. A aprovação de Deus é mais importante do que a aprovação das pessoas. Nós vivemos numa cultura movida por reconhecimento, por números, por aparência, por validação. Mas o único testemunho realmente importante é o de Deus. Eu sou um missionário. Todo mês eu faço um informativo. Todo mês a PV passa uma mensagem para mim. Teve alguma salvação? Teve algum treinamento? Números.
são importantes, nós temos mantenedores. É bom compartilhar tudo isso com Ele. Mas se Deus não der nenhum números a nós, como é que fica? O nosso ministério muitas vezes é assim, teu PGM talvez não está crescendo. Continua a mesma coisa, talvez está até diminuindo. Líder com problema, questões para resolver. Mas o nosso desejo é continuar fazendo isso, não pela nossa força, mas pela fé. A fé que sustenta o crente mesmo em tempo de fraqueza. Muitas vezes nos sentimos insuficientes, cansados, pequenos. Sabe por que muitas vezes a gente sente isso? Porque parece que a nossa fé está conectada com performance. Se eu faço isso bem, eu fico pujante. Eu lido com isso todas as vezes que passo um final de semana de ministério. Quando a gente vem aqui e faz o CTL, começa na sexta, ajeita a cadeira, 200 pessoas, termina o CTL à noite, sai com a galera, volta para casa, eu sento no sofá de casa, sento mesmo, que já está afundando, vou lá embaixo, ligo a TV e falo, que final de semana massa, e no outro dia ainda eu vou pregar. Caramba, movimentado, viu? Muito massa. Mas o primeiro CTL que aconteceu aqui, a gente começou atrasado. Saiu tudo errado. Cheguei em casa, eu disse que foi legal? De maneira alguma. Passei o CTL todinho irritado. Arrumei confusão com todo mundo. Sabe por quê? Porque eu não fiz aquele ministério, aquela programação, aquela atividade pela fé. Eu fiz aquilo nas minhas forças, na minha capacidade. E quando eu faço e dá certo, eu sou bom, eu sou o bonitão da tapioca. Quando dá errado, a minha performance é ali. Mas Deus nos chama para fazer pela fé. Os antigos provam que a fé funciona na vida real. Eles enfrentaram perseguições, perda, sofrimento, prisão, deserto, leões. E cada uma dessa situação, quem sustentou? A fé deles. Hebreus 11 não é teoria. Hebreus 11 é fé em movimento. É fé na vida real. É fé em prática. Então, algumas aplicações para você pensar de maneira direta para você. Primeira, não viva buscando a aprovação dos homens. Não busca a aprovação dos homens. Líder de PGM, não busca a aprovação do teu supervisor. Supervisor, não busca a aprovação do teu pastor. Sabe aquela aperto de mão quando você faz algo legal, você fica lá, espera. Eu acho que na minha primeira pregação aqui na Glória, Juízes capítulo 8, 7 e 8, a história de Gideão, eu falei que eu faço as coisas, eu tenho que fazer para Deus. E quando alguém chega e elogia, eu fiz um gestozinho, eu cheiro e mando logo para Deus. Porque se eu passar muito tempo aqui, vai dar errado. Meu ego vai inchar, vai inflar. Busca a aprovação de Deus, não dos homens. É possível ser admirado pelas pessoas e ainda assim viver distante de Deus. O alvo da vida cristã não é impressionar pessoas. O alvo da vida cristã é viver para agradar a Deus, glorificar a Deus em tudo que a gente fizer. Em tudo. No seu PGM, no seu discipulado, no seu ministério, nas programações de viagens missionárias, tudo que a gente se envolve. Devemos estimular uma fé verdadeira. Essa fé, não apenas aqui nas atividades. Uma igreja saudável não é formada por gente ocupada demais, mas por pessoas que confiam profundamente em Cristo enquanto vivem as suas vidas da comunidade. Porque a fé verdadeira nos torna agradáveis diante de Deus e úteis para os outros. Uma fé verdadeira vive o cristianismo na prática. Serve, ama, cuida, trabalha, se empenha. Uma fé verdadeira não fica sentado na cadeira esperando os outros só te servir. Uma fé verdadeira faz você se levantar da cadeira para servir aquele que está ao seu lado. Talvez a sua fé seja imatura. E você ainda continua muito egoísta, sentado na sua cadeirinha com esse ar-condicionado legal para você. Ainda espero que esse ar-condicionado um dia caia para cá, não para lá. Por isso a camisa preta. Serve, ama, cuida, discipula, ministra. Mas faz tudo isso pela fé. Permaneça firme, mesmo quando vêm as pressões. Os antigos chegaram até o fim, porque eles foram bons, porque eles foram os melhores,
Foi por causa da fé. O mesmo Deus que sustentou Abel, Enoque, Noé, Abraão, será que Ele não continua sustentando a nós hoje? Ele não muda. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Ele continua sustentando a gente. Então a fé que não retrocede é definida pela confiança esperançosa. A fé que não retrocede conduz o crente à aprovação diante de Deus e não dos homens. Mas uma fé que não retrocede transforma a nossa compreensão da realidade. E o verso 3 é a primeira parte da sessão de uma sequência de pela fé. A partir do verso 3, vai começar uma sequência, no início de cada verso, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Quando chega no versículo 13 até o 16, vai ter um comentário. E depois do 17 de novo, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, até o final. Até o versículo 38, quando vai ter mais um comentário. Até o 31, na verdade. E aqui ele diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Muitas pessoas pensam que fé é desligar a mente. Muitas pessoas pensam que fé é abandonar a razão. Muitas pessoas pensam que fé é um salto no escuro. Por isso a nossa cultura tenta explicar a realidade sem Deus. A sociedade moderna procura responder às grandes perguntas, como a existência do mundo, como a existência do universo, tirando o Criador da equação. Esteja na faculdade hoje, vá desenvolver seu TCC, vá fazer um artigo científico e pense em colocar Deus como objeto do seu estudo. Sabe o que vai acontecer com você? Oi? Você vai ser possivelmente expulso, seu trabalho não vai ser aceito. Professor de universidades, de escolas, ensino médio. Deixa eu falar para você de Fundamental 1, tá bom? Tente falar que, pela fé, você entende que o universo não foi criado de uma grande explosão, de uma massa concentrada, mas foi Deus que deu a ordem. Sabe o que pode acontecer com você? Demissão. O texto diz, pela fé entendemos. Pela fé entendemos. E a gente não entende que o universo surgiu sozinho, sem propósito, sem direção e sem o Criador. O autor de Hebreus diz, pela fé entendemos. Logo, a fé não é um fim de um pensamento. Ela é o ponto de partida para compreender toda a realidade à nossa volta. A fé é ela que abre os nossos olhos para que possamos ter uma cosmovisão correta da realidade. Por que isso, Diego? Porque o texto diz isso. Pela fé, qual é a palavrinha que ele coloca aí? O verbo entendemos. Essa palavrinha significa compreender, discernir com mente, perceber. Sabe o que significa isso? Que a fé bíblica não é irracional. Ela produz compreensão espiritual e intelectual. Pela fé, o cristão passa a enxergar o mundo corretamente. E talvez aqui os mais velhos vão lembrar dessa ilustração. Só para ajudar a gente a entender, pela fé entendemos. Se você já assistiu Escolinha do Professor Raimundo, você vai lembrar de um personagem chamado Rolando Lero. Toda vez que ele se levantava e começava a confusão ali, ele começava a falar, ele olhava e falava o quê? Captei a vossa mensagem. É essa a ideia da palavrinha aqui. Pela fé, nós captamos a mensagem de Deus na criação, por meio da sua palavra. Infelizmente, na história, a gente lida com dois opostos. O extremo, 8 ou 80. Ou temos pessoas que são fideístas. Diego, que são pessoas fideístas? São pessoas que desconsideram a razão. Razão? Não. Ciência? Não. Só fé. Mas eu também lido com o outro extremo. Pessoas que são racionalistas. Que negam a fé. Só serve a razão. Mas, gente, pela fé entendemos. A fé não anula a razão. Na verdade, a fé expande. Traz a verdade, clareza. Mas a razão não anula a fé. A razão se humilha diante da fé. Porque quem a colocou foi o próprio Deus em seu coração. Por isso os pais da igreja, os patrísticos, falavam, como Santo Agostinho, creio para entender. Ou talvez Anselmo de Cantuária, creio
para que eu possa entender. Portanto, a fé era esse par de lentes que temos para que o mundo pare de ser um borrão e passe a ter sentido. Por isso o mundo faz sentido para o crente. Porque pela fé entendemos e compreendemos a realidade da maneira como ela deve ser compreendida. Porque isso vem por causa da fé. Por causa dela ganhamos uma nova visão de mundo. A nossa cosmovisão ela é mudada. Temos novas lentes. Se você usa óculos, você sabe o quanto é difícil quando você tira o óculos. Se eu pedir, é longe ou de perto, Fábio, a tua? Tudo? Tudo. Pobre do Fábio, ceguinho. Eu ia fazer um teste aqui só para mostrar. Mas quando eu coloco os óculos, tudo se torna evidente, claro. É isso que a fé faz. Pela fé a gente entende, compreende. Mas o texto continua. Pela fé eu compreendo o quê? Que o universo foi formado. Essa palavrinha traz a ideia de ajustado. Nos mostra que o universo não foi um acidente, não surgiu de uma explosão, de uma massa concentrada. Esse universo foi planejado, orquestrado, colocado com uma ordem, uma precisão cirúrgica, gente. Tudo no seu devido lugar. Nada está fora do lugar do plano de Deus. Quando ele disse, pela fé entendemos que o universo foi formado, tudo está no seu devido lugar. E tudo isso aconteceu pelo poder de quem? De Deus, pela sua palavra. Pela sua palavra. Ele falou e o que não existia passou a existir. O visível veio do invisível. E então ele continua, de modo que aquilo que não se vê, aquilo que não foi feito do que é visível. Esse de modo que mostra o resultado direto da ação de Deus, da sua criação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela sua palavra. De modo que, o resultado que? O visível. O visível aqui é o universo. Não foi formado do visível, mas do invisível da palavra de Deus. Deus não usou coisas que aparecem, fenômenos, coisas visíveis, para fazer o que a gente vê. Ele não precisou de matéria-prima, Deus criou a própria matéria-prima, com o poder da sua palavra. Por fim, ele diz que o que foi feito, e essa palavrinha aqui, aquilo que foi feito. É algo interessante, porque essa palavra ela não traz uma ideia de Deus fez e abandonou. Quem crê isso normalmente são os deístas. Quem são os deístas? Se você estava aqui no CTL, Teologia Sistemática 1, você passou por isso. O deísmo crê justamente em um Deus, mas um Deus que deu um start no universo e deixou ele a ver navios. Ele só deu play. Deixa o negócio acontecer. Nós não cremos nesse Deus. Por isso somos teístas. E essa palavrinha aponta que esse Deus com a sua palavra, esse Deus que criou o universo com a sua palavra, é o mesmo Deus que com a sua palavra sustenta tudo. Aí faz sentido o que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que em Cristo tudo subsiste. Sabe o que é subsistir? Que nada está fora do lugar. Sabe o que é subsistir? Que a gravidade, como é calculada agora, não vai mudar. Porque sabe por quê? Porque Deus que está segurando. Sabe onde o sol está? Ele está ali. Se ele mover um pouquinho para cá, ou para o lado, ou mais para perto da gente, o que é que acontece com a gente? Já era. Acabou-se o mundo. Sabe quem sustenta esse sol no seu devido lugar? Deus. O mesmo Deus que com o poder da sua palavra ele criou o mundo, é o mesmo Deus que sustenta tudo. Ele sustenta tudo. Ele falou e apareceu. E o poder que falou isso é o mesmo poder que sustenta tudo no seu devido lugar, até mesmo as nossas vidas. E aqui eu quero terminar com algumas últimas implicações. A fé muda a maneira como enxergamos a realidade. O cristão não interpreta a vida apenas pelo que vê, pelo que sente ou experimenta, mas pelo que Deus revelou em sua palavra. É assim que interpretamos o mundo. É assim que eu faço. É assim que devemos fazer. A fé nos lembra que o universo não está fora do controle. O mundo pode parecer até caótico. O mundo pode até parecer que está à deriva, largado. Mas o mesmo Deus que criou todas as coisas é o Deus que continua sustentando a história. Sabe pelo poder de quê? Da sua palavra. A fé não exige o abandono da razão,
mas sua rendição a Deus. A fé verdadeira, como Jonas Madureira, e aqui fica uma indicação de livro para quem gosta de ler. A fé verdadeira, como Jonas Madureira fala no seu livro Inteligência Humilhada, é uma mente que pensa profundamente, mas reconhece os seus limites diante da revelação divina. É uma mente que pensa, mas ao mesmo tempo ele diz: tem hora que eu não consigo chegar, é até aqui. Por isso pela fé entendemos. E a fé verdadeira produz segurança em meio às incertezas da vida, porque se Deus sustenta o universo pelo poder da sua palavra, pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você acha que Deus não pode sustentar a tua vida hoje? Se esse Deus sustenta tudo ao nosso redor, a terra faz todos os seus movimentos de rotação e translação do jeito que tem que fazer, e sabe quem está sustentando isso é o Criador, é o Deus. A estrela está no seu devido lugar, as marés trabalhando como deve trabalhar. Você não acha que Ele pode sustentar a tua vida? Está aí crises de incredulidade, porque é justamente o esquecimento do Deus revelado na palavra. E aqui eu quero aplicar algumas coisas pessoalmente para a gente. Não permita que a sua mente seja moldada pela cultura, pela mídia ou pela lógica deste mundo. O cristão precisa aprender a enxergar a realidade pela perspectiva da palavra de Deus. Você é daquele que consome tudo? Está no cinema, eu vou assistir. Tocou no Spotify, está nas primeiras páginas, eu quero ver, quero ouvir. Lançou o livro, eu quero usar. Ou você olha para cada uma dessas coisas e interpreta à luz das Escrituras se você pode fazer aquilo ou não. Isso é pensar biblicamente. Isso é ter uma fé que pensa, estuda, conhece. Por isso, o segundo desafio para a gente é: desenvolva uma fé que pensa. Deus não nos chama para uma fé superficial, sentimental apenas. E a gente vive muito isso nos nossos dias, aqui dentro da igreja. Temos pessoas vivendo com fé superficial. Temos pessoas vivendo apenas com postagens de Instagram. Um carrossel de 8 carrosséis ali, 8 slidezinhos. Uma postagem de alguém que fez, que você segue. Ou talvez você abastece a sua fé apenas com MSD. É ruim o MSD? De maneira nenhuma. É essencial para a nossa vida? Sim. Mas é só isso? Não deveria. Não deveria. Então, desenvolva uma fé que estuda, que confia no Senhor, que se aprofunda e que firma cada vez mais a sua vida na verdade. Estude a palavra. Esses dias lançaram no Instagram, no nosso WhatsApp, uma lista de cursos aqui na igreja. Um monte. Judas não está aqui. Se eu falasse para Judas, quantos? Judas ia dar a lista, um monte. Quantas pessoas tiveram inscritas? Gente, nós somos uma igreja de quase 800 pessoas. Teve sala que nem preencheu. Sabiam disso? Olha para a EBD. Olha para a EBD. Quantas pessoas vêm na EBD? 50? 70? Eu estou botando um número bom aí. Estude. Pense biblicamente. No seu PGM, discipulados, conversas na igreja, ajude outras pessoas a interpretarem a Bíblia, a interpretarem a vida biblicamente. Uma igreja madura aprenda a olhar o sofrimento, o trabalho, a família, as crises, o futuro. Sabe tudo isso à luz de quê? Da palavra. Não à luz dos meus interesses. Não é aquele conselho, eu acho que é assim. Não é aquele conselho, eu gosto assim. Não. É um conselho bíblico, biblicamente. E essa fé que não retrocede, ela pensa desse jeito. Quando tudo parecer confuso, fora de controle, eu quero lembrar para você mais uma vez. O mesmo Deus que sustenta o universo, continua sustentando a nossa vida hoje. Por isso a fé que não retrocede, ela é definida por uma confiança esperançosa.
Por isso a fé que não retrocede, ela conduz o crente a ser aprovado por Deus. Por isso a fé que não retrocede, ela molda, ela transforma a forma como a gente olha a nossa realidade. Lembra da história de Rafa? A crise da voz e a crise que ele precisa entender que pela fé Deus fala através da sua palavra. É justamente isso hoje. O cristão vive sustentado não por aquilo que ele sente ou enxerga, mas pela certeza de que a palavra de Deus é verdadeira. Toda a verdade de Deus, toda a palavra de Deus, conduz a gente a uma única pessoa. Tudo vai convergir em uma única pessoa, Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, se você não tem a Cristo como Salvador, o chamado hoje, à luz de Hebreus 11, é você olhar para Cristo e depositar a sua confiança de que Ele é o autor e consumador da sua fé. De que Ele pode salvar você e que Ele pode te redimir. Então, se você não tem a Cristo hoje à noite, hoje é uma oportunidade para isso. Mas se você é um crente, e essa fé, como falei, é pessoal, e salvação é individual, você também pode ter a certeza de que aquele que é o autor é o consumador. E que aquele que começou a boa obra em nós haverá de terminar. Então, se você é um salvo em Cristo, sabe o que vai acontecer? Você vai perseverar. Firme e constante. Sim, vão ter quedas. Sim, vão haver dúvidas. Sim, vão ter muitas frustrações. Sim, vamos ter diversas crises. Mas sim também, em meio a cada uma dessas coisas, a gente pode confiar que aquele que começou a obra em nós vai terminar e nos chama para perseverar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado por essa noite. Pai, eu te peço que a começar em mim eu possa viver a minha vida à luz da tua palavra, que eu possa ter uma fé pujante. Fé essa que o Senhor já me deu e a qual agora eu persevero diante de várias dificuldades. Ajuda a vida da nossa igreja. Ajuda cada irmão a confiar no Senhor. A entender que sim, temos dificuldades, sim, temos lutas, mas que nós não somos dos que retrocedem, nós somos os da fé. E porque somos, nós temos a garantia de nos encontrarmos no fim de tudo. Porque essa fé, ela nos dá uma esperança confiante, esperançosa. Porque essa fé ela é modelada pela expectativa futura hoje. Porque essa fé é uma prova, é um fato de coisas que a gente não está vendo aqui hoje, mas que são reais, porque o Senhor prometeu. Essa fé nos leva a viver a vida cristã para servir o nosso irmão, para servir a comunidade, para servir as pessoas. Mas lembrando que cada uma dessas coisas é feita pela fé para ser aprovado, não pela nossa liderança ou pelas pessoas, mas para ser aprovado por Deus. E que essa fé que temos não é algo emocional apenas, sentimental. É uma fé que pensa. Porque pela fé a gente entende. A gente entende as coisas. Nós ganhamos uma nova visão. Uma visão agora que não é mais obscurecida pelo pecado. Nós podemos enxergar. E a tua palavra é o guia para a nossa vida. Então nos faz cristãos mais profundos na tua palavra. Que possamos sair da superficialidade e vivermos vidas que estudem a palavra com todo amor e dedicação e que ao mesmo tempo aplique em vida e em movimento essa fé que persevera até o fim. Porque o Senhor, não nós, é o autor e consumador dessa fé. Em nome de Jesus.